Hoje, tu é uma referência pra muita gente. Na Septem você é referência a muita gente. Pouca gente sabe como é que começou a tua história de fato. Como é que foi o início dessa trajetória dentro do direito. Então eu queria já começar para você contar um pouquinho a tua história e como é que começou a tua jornada, até chegar no Rômulo Marcel que é hoje. Tá, vamos lá. Eu fui uma criança, eu diria, um tanto precoce, sabe, João? Porque, segundo contam os meus pais, eu não tenho uma memória muito nítida dessa fase, mas segundo eles contam, aos 8, 9 anos de idade, eu já dizia que queria ser advogado. Note bem, Caramba. não é que eu tivesse uma idade de adolescente e falasse sobre isso, não. Eu era uma criança da idade das minhas filhas hoje e já dizia a eles que queria ser advogado. Obviamente que eu não sabia o que era o direito, não tinha a menor noção disso, mas lembro muito bem de um fato histórico que me marcou muitíssimo, que foi o Ulisses Guimarães no Congresso Nacional levantando a Constituição quando promulgada. Então essa cena ficou muito marcada na minha memória. E eu então, desde aquela oportunidade, já dizia que queria ser advogado e não mudei. Eu jamais mudei essa minha perspectiva do que eu queria fazer quando crescesse, que era a pergunta que a maioria das pessoas faz aos jovens, às crianças. E então eu já dizia muito novo que queria ser advogado. E estudei, eu tive uma. Filho de classe média, quando você é um filho da classe média, você enfrenta certas dificuldades. E comigo não foi diferente. Eu lembro muito bem de que, quando jovem, nós tínhamos uma marmitaria lá em casa. Meu pai, com alguma dificuldade financeira, ele construiu um ponto comercial em frente de casa, e nesse ponto comercial nós tínhamos uma marmitaria. E eu atendia na marmitaria até a hora de ir para a escola, estudando pré-vestibular para tentar ingressar na faculdade de Direito. E na faculdade de Direito do Ceará, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade privada. Isso tu tinha quantos anos? Isso eu estou falando de 17 para 18 anos de Entendi. idade. Então eu atendia na marmitaria o dia todo, e o tempo que eu dedicava à escola era aquele de ir para as aulas. E estudava lá. Inclusive, eu tinha uma turma de amigos que nós conversávamos muito, alguns ainda são meus amigos, e ficava ali na calçada, eu estudando e batendo papo com eles, tentando me aperfeiçoar para ingressar na faculdade. Até que, em 99, para que vocês tenham uma ideia, ainda o resultado era dado pelo rádio, pela Universitária FM. Escutou o nome já comemora. Não, e aí, ordem alfabética. Imagina. E o meu nome, Rômulo. E foi Alan, e foi Miguel, e foi. Até que chegou Rômulo Marcel aprovado no vestibular da Faculdade de Direito. Como eu disse, eu não cheguei a prestar vestibular para as universidades privadas, porque os meus pais, infelizmente, não tinham meios de pagar. Então, a minha única alternativa era ingressar na universidade pública. E graças a Deus eu tive essa sorte, consegui ingressar na Faculdade de Direito do Ceará.